Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 5/12 de 2017, 18 horas e 30 minutos. Começando um pouquinho mais tarde. Pessoal, eu mostro aqui o site da Top Traders. Quem quiser receber o informe cenário em texto, nome, e-mail, inscreva-se. Dentro de alguns dias a minha equipe coloca você na base e você receberá. Ok, eu deixo um recado, pessoal. Amanhã não vai ter o Radar à noite. Amanhã eu estarei no Infomoney na parte da tarde fazendo gravação de conteúdo para um treinamento que vai ter em dezembro, em parceria com o Infomoney, e em seguida vai ter um webinário lá às 20 horas e 30 minutos. Então, quem tiver interesse pode acompanhar pelo próprio portal do YouTube às 20h30 ou se inscrever lá no portal do Infomoney. Eles estão divulgando bem esse webinário. Houve um ontem e vai ter um amanhã. Então, amanhã, no final da tarde à noite, não tem radar, mas eu vou fazer durante o dia o cenário em vídeo para substituir. Então, um pouco depois da abertura do mercado, eu gravo e subo aí por volta de meio-dia, aproximadamente, o cenário em vídeo, substituindo o radar, ok? Então, só para o pessoal não estranhar. E vamos aos gráficos, né? Vamos aos estudos. Hoje um dia bem movimentado. Vamos ao gráfico do Ibovespa à vista primeiro. Pessoal, observando o gráfico do Ibovespa à vista, a gente percebe, tanto pelo gráfico do semanal, como pelo gráfico diário que a gente vai ver a seguir, uma forte resistência nessa linha de tendência de baixa, né? O mercado, pela terceira semana seguida, ele chega a romper, a ultrapassar essa linha e volta. Ok? Voltando aqui para o diário, eu até citei no meu cenário em texto hoje que o mercado ele deveria buscar essa linha na sessão de hoje. Poderia parecer exagero, mas não era. Era algo bastante provável, dada a formação de fundo e a movimentação recente. Pois o mercado rompeu a região de 73 mil pontos. Ele rompeu a média móvel exponencial de 21 períodos. Ele rompeu a região da antiga máxima histórica perto de 74 mil pontos, 73.900. E ele foi na LTB. Só que novamente entrou força vendedora. A mínima de hoje e a máxima são maiores que a de ontem, né? Isso também é fato. E agora, né? Agora nós temos uma estrela cadente após tocar a LTB e nós temos uma inclinação de alta de curto prazo. O driver que importa parece que é a reforma da Previdência, né? O foco realmente maior do mercado. Então, se pesar e houver perda da mínima, né? Região de 72.300 por ali, o mercado pode sim voltar a cair. É uma hipótese real. Mas, se a gente, por exemplo, for olhar um desenho simétrico aqui, essa região, por exemplo, ó, ela poderia responder por essa região. E a gente poderia desviar isso para cá, ó. É uma hipótese. Você fala, poxa, professor, mas sendo objetivo, né? Qual que é o caminho? O mercado fechou devolvendo toda a alta. Então, a pressão é vendedora. Mas nós temos commodities em alta, né? E no próprio... Eu vou deixar isso aqui mais discreto para não atrapalhar a leitura dos candles, né? Então, a leitura, ela é bastante complexa nesse momento. Ok? Então, algumas vezes eu falo, ó, pessoal, agora o mercado tá mamão com açúcar, tá fácil, tá manjado,
e tem momentos que é mais complicado. Então você pega um ombro, cabeça, ombro invertido, você pega um fundo de curto prazo, mas ao mesmo tempo você pega uma frustração de rompimento de LTB de novo, você fica num cenário indefinido pendendo levemente para a venda. Ok? Então é isso aí. Mas amanhã, se o mercado animar, por exemplo, ele pode simplesmente romper isso aqui e ir embora. A inclinação da figura ainda favorece a ponta compradora. Ok? Pessoal, falando do índice futuro, gráfico diário aí na tela, um volume muito alto. A mesma coisa, uma linha de tendência de baixa que tem feito a diferença. Novamente o mercado foi lá. Poucos acreditavam que o mercado superaria 74 mil pontos nessa sessão. Pois além dele superar, aí veio a surpresa, ele cedeu de novo. Então, mais um cenário aqui parecido com o que eu fiz no Ibovespa. Se eu desloco, por exemplo, essa elipse para cá, eu posso observar a simetria na alguma coisa parecida com isso aqui. Mas são hipóteses, né? Amanhã eu acredito que vai ser um pregão bem decisivo. Então nós vivemos nesse momento um momento de mercado mais complexo, né? Mais difícil de decifrar. Olhando o 30 minutos, né? Por exemplo, o que a gente conseguiria fazer de leitura aqui? O mercado ele montou um fundo. A gente pode até mudar essa região aqui para 71,265. Lembrando que semana passada a gente estava em quarentena aí do pessoal da imersão, não estávamos fazendo o estudo do mini. Eu vou até apagar esse ponto aqui, ó. Não. Eu vou manter esses dois, o topo no 75,030 e 75,225. E eu vou marcar essa região aqui, ó, 73,340. Que foi um ponto importante que gerou um forte repique. Ok? O ajuste de hoje no índice não foi tão negativo, mas a frustração é que era uma sessão que o mercado estava voando. Quando deu lá que o governo só tinha 170 votos, ele desabou. Aí eu acho que esse ponto tem que ser marcado, 74,310, né? Então marquemos aqui. E o mercado fez um ombro, cabeça-ombro típico. Essa região é suporte? É suporte, ó. Então, se amanhã, por exemplo, o mercado consolidar acima de 72,620, ele pode sim voltar a subir. Fechou longe da média de 21. Então, eu colocaria esse ponto, 72,620, até a própria mínima de hoje, 72,340, como dois pontos-chave para o mercado no curto prazo. Tá bom, pessoal? Falando do dólar, o dólar vinha numa sessão de queda, mas na verdade o meu gráfico do dólar aqui tá corrompido, né? Então eu vou tentar fazer pelo gráfico intraday aqui, colocar uns 60 minutos. Então, o meu gráfico do dólar, nós tivemos uma queda muito forte. Eu vou apagar esses estudos prévios aqui. Esses pontos também, conforme vira o contrato, eles mudam. Eu vou fazer mais um estudo atualizado. Então, pessoal, aqui, no caso do dólar, a gente pode marcar essa região aqui de mínima como fundo. 3.213 ou 3.212.500, para ser mais preciso, né?
Aí eu marco aqui. Talvez o dólar dê até entrada amanhã. Aí o dólar subiu. No que ele subiu, a gente marca esse topo. 3298. Marquemos aqui. É um ponto extremamente importante. Certo. E o dólar mergulhou até que ele encontrou fundo e começou a subir. Ele marcou fundo em uma região de suporte anterior, né? Região de 3.230. Então eu diria que o dólar, acima de 3.249, ele tem um pivô de alta em andamento. Eu só não sei se ele sustenta. Se ele ficar acima de 3.249, ele mantém a inclinação de um pivô de alta. Eu posso até reduzir para um 30 minutos aqui. E no 30 minutos, que é o tempo que eu mais uso, ele deixa a média móvel de 21 para trás e teria amplo espaço para alta. Ok? Então essa aqui é a leitura para o dólar. Dá para traçar também uma linha de tendência aqui, que pode servir como referência no caso de um movimento de alta. Certo? Então é isso, pessoal. No caso do índice, do dólar e do mercado à vista. Falando do BOVA11, que é ativo fixo, que espelha o Ibovespa. Vamos ver se o Cartezinha hoje vai até pelo menos a par de criptomoedas antes dele travar aqui. A mesma coisa, pessoal. LTB. Foi na LTB, era um alvo. Comentei ontem, sentiu. E é a mesma história do mercado à vista e do índice, né? Eu posso tentar movimentar isso daqui para cá. Então ficaria 1, 2, 3. Ainda manteria a ideia de um ombro, cabeça a ombro invertido. E de uma simetria mais ou menos desta forma aqui, ó. Ok? Então ele tem o ponto-chave primeiro na média de 21, depois na LTB. Ok? Vamos tentar fazer os bitcoins antes do Cartesian dar aqueles bugs. Pessoal, eu não tenho IOTA no Cartesian, mas ontem subiu 50% e hoje 24,85%. Assim, é um processo claro de migração do Bitcoin para outras moedas. Eu tenho falado para vocês, né? Mas como o Bitcoin está subindo também, o valor de mercado das criptomoedas como um todo, o market cap está muito alto. Então só o Bitcoin, 200 bilhões de dólares. O Ethereum forte também, Bitcoin Cash. Então o mercado de criptomoedas cada vez está com mais volume, subindo o valor de mercado. E também um processo de migração do Bitcoin, diversificando para outras moedas. Então vamos falar do Bitcoin e do Bitcoin Cash. Hoje o Bitcoin subiu 4,50, o Bitcoin Cash caiu 0,18. Então, falando ali do Bitcoin, eu vou até tirar esse estudo aqui, a gente já sabe que era o objetivo do pivô. O Bitcoin, eu particularmente, se tivesse a criptomoeda, eu iria vendendo aos poucos. Dia 18 começa na CME. Até lá, ele tem uma tendência de subir, porque vai estar aí formalizado na Bolsa de Chicago, as negociações tanto de compra, mas também de venda dos mini contratos. Então, é algo a se esperar. Eu acho sim que ele fecha esse gap em algum momento. Ó, ele já travou aqui, pessoal. Então eu não vou conseguir fazer o Bitcoin Cash, tá? O pessoal do Cartesian está trabalhando na solução. Uma compra boa para mim seria entre 8.000 e 8.500 dólares. Será que ele volta? Eu não sei. Naquele outro momento que ele estava perto dos 8.000, que eu falei que era compra no 6, ele voltou. Agora, pelo menos até a média, eu acho que seria interessante um retorno para comprar. Nesses níveis eu não compraria, mas se eu tivesse a moeda enquanto ele está subindo, eu também não venderia tudo. Venderia pequenas porções para ir realizando lucro. E, infelizmente, o Bitcoin Cash eu não vou conseguir fazer, porque novamente o Cartesian travou. A gente reinicia a máquina, ele funciona um tempo. Isso é na minha máquina, em uma ou outra, não é um problema generalizado. O pessoal está trabalhando lá para resolver. Ok? Então eu
eu não vou conseguir fazer hoje o Bitcoin Cash, aí eu parto para as ações no caso do usando o broadcast, ok? A gente segue em frente aí da melhor forma que pudermos, sem perda aí dos estudos, porque o broadcast confere essa possibilidade. Então, aqui no broadcast, até eu gosto de dar uma olhada aqui se teve alguma coisa relevante no final. Só se fala da Previdência, né? Vamos dar uma olhada aqui no fechamento do petróleo, falando que o petróleo fechou em alta, com possível movimento dos Estados Unidos para mudar a embaixada em Israel, né? Fechou em 0,36 de alta em Nova York e 0,65 em Londres. Ok? Então vamos falar aí dos ativos pedidos no YouTube. Depois a gente fala dos ativos fixos. Então, pessoal, falando, um primeiro pedido aqui do pessoal é Light. Então eu vou abrir aqui o gráfico para a gente estudar. Vamos lá. Light 3. Gráfico da Light abrindo aí na tela. Assim como a maior parte das empresas de energia, a Light fez um movimento de baixa muito, muito, muito forte. Eu vou colocar a média de 21 aqui, como a gente tem feito, né? Uma média móvel de 21 períodos. E a gente percebe que essas ações, elas caíram muito forte, só que elas caíram naquele estilo caminhão descendo ladeira, então elas não ficam longe da média de 21. A região que ela fez, teoricamente, fundo, não é uma região de suporte. E eu diria para vocês aqui o seguinte, pessoal, ela tem um sinal de fundo, tem um doji, né, um doji importante, foi rompida a máxima e ela tende, numa sessão de hoje, né, que o mercado trabalhou com viés vendedor, né, e essa ação trabalhar dessa forma, né, com a compra dominante, eu acho que é um sinal importante de formação de fundo e a ação deve subir. O que dá para fazer, que eu estou vendo aqui, é traçar uma reta, algo do gênero aqui, uma LTB, né, servindo como referência para curto prazo, além dessa região de fundo anterior aqui, ó, na região de 17, 18 reais, ok? Mas me parece aí uma oportunidade de comprar um ativo descontado. Você está falando em comprar um ativo a 16 e alguma coisa, que há pouco tempo atrás estava 25. Aí eu acho válido. Comprar lá no topo, nos 25, não faz parte do meu plano, mas aqui embaixo eu acho interessante. O pessoal pediu uma ação que é a SAPR4, que é a companhia do estado do Paraná, né? Que ela desabou porque o governo emitiu ali, precisou de dinheiro, emitiu as units a 50 reais, a ação desabou, só que a liquidez, a gente pode colocar aqui um gráfico de volume, deixa eu colocar aqui, vamos lá. Você vê que, por exemplo, hoje movimentou 1,33 milhões. A liquidez, pessoal, ela migrou para SAPR11. Né? Então, apesar de você ter um gráfico recente, porque é um gráfico esquisito, claro, né? Porque nós tivemos... Vou colocar aqui o volume. Não era isso que eu queria. Vamos tentar de novo. Deixa eu ver aqui.
eu não tô conseguindo aqui colocar exatamente aquilo que eu queria, aí bagunçou mais ainda aqui. Então hoje é o dia do samba dos softwares aqui. Legal, eu não consegui pôr aqui, mas a liquidez está na 11, então se for fazer alguma coisa vai na 11. Só que você pode até usar o gráfico da 4, e o gráfico da 4 mostra que mas o mercado está na 11, ok? A gente pode considerar que ele está numa região de linha de tendência de alta ali, então a ação está bem descontada, mas a liquidez ela está na 11. Então quem, por exemplo, tem o interesse em comprar a Sanepar, já deve comprar SAPR11, que o gráfico está meio confuso porque as unidades foram emitidas faz pouco tempo, então não tem histórico. Então você pode se basear no gráfico da 4, mas você faz a compra para quem tem interesse na SAPR11. Ok, pessoal? Aí falando do MYPK3, é uma ação que veio numa tendência de alta muito forte, mas começou a fazer topos e fundos descendentes. Eu vou colocar uma média aqui, uma média de 21, né? Certo? E ela pode estar fazendo das duas uma. Ou ela pode estar fazendo um fundo, topo, fundo, para estourar essa região aqui dos 22 e fazer um pivô de alta, é uma hipótese. Ou ela pode estar distribuindo para cair de forma mais aguda. O que eu particularmente sinto que a ação está fazendo? Eu vejo esse movimento, eu particularmente acredito num cenário mais altista. É a minha visão, eu acho que as bolsas de fora vão corrigir, mas elas vão em algum momento recuperar. Eu acho que aqui, de alguma forma ou de outra, a reforma, seja esse ano ou no outro, o mercado vai dar o benefício da dúvida, mas é a minha opinião. Eu posso estar certo, como eu posso estar errado. E, por exemplo, enxergando esse ativo aqui como um ativo de guarda, uma boa ação, eu acho que ela desenha, pessoal, ali um ombro, cabeça-ombro invertido. É a minha visão. Ela está bem na região do fundo do primeiro ombro. Ok? Então essa aqui é a minha visão para IOSH Maxion, uma ação que eu já operei muito. Então ela poderia fazer tanto um ombro, cabeça, ombro invertido, como um pivô de alta, né? É uma formação bem parecida, fundo, topo, fundo, aí rompe aqui e vai embora. Mais duas ações nos estudos de hoje, né? Dentro daquilo que o pessoal pede. Smiles. Smiles é um movimento parecido. A ação vem de uma movimentação altista e no curto prazo ela enrolou. Então, eu vou botar uma média aqui também. No cartezinho, meus estudos estão prontos. Aqui alguns ativos estão e outros não. Então a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Então, ela tem um possível ombro, cabeça, ombro aqui. A neckline estaria na região de 71,70 por aqui. A região desse topo anterior e desse fundo duplo. Mas eu acredito mais no fundo duplo, né? Então ela tem aqui um fundo duplo marcado, confirmado, com rompimento da máxima de ontem. Então eu vejo uma situação de compra para Smiles com marcação de fundo duplo. Ok? E uma ação que o pessoal pediu, a última dos pedidos do YouTube de hoje, que é Gerdau. GGBR4. É uma ação que tem demonstrado força, né, mesmo em um cenário turbulento. Eu na Gerdau eu vejo duas coisas aqui. Primeiro, eu vejo a ação acima da média de 21, é algo interessante. Eu vejo nesse espaço uma simetria, né, com alvo pouco acima de 12, ok?
Tá acima da média, hoje caiu porque o fluxo, a frustração com a Previdência foi grande. E acima aqui da região de 11,20, logo acima do ponto de fechamento, ainda faria um fundo topo-fundo, um pivô de alta. Então eu vejo, salvo, sei lá, o mercado entrar em pânico de novo por causa desse negócio da Previdência, mas eu vejo a ação com uma configuração compradora, com uma configuração altista, né? Por simetria e pelo fato de se sustentar acima da média de 21. Ok? E falando agora dos ativos fixos, né? Que a gente sempre estuda aqui no dia a dia. Lembrando, pessoal, que amanhã não tem radar, eu vou fazer o cenário em vídeo durante o dia, ok? O gráfico do Banco do Brasil muito simples. Marcou fundo numa região de suporte, subiu e ficou na média de 21. Então, muito simples. Se amanhã tiver um dia animado e tiver rompimento tanto da média quanto da máxima de hoje, por volta ali de 32,30, por ali, a ação deve acelerar e entrar em território comprador. Nós temos um fundo duplo com rompimento falso desse fundo. Uma correção até essa região de 30, 30 e 30, 30 e 40 seria a oportunidade, mas ela tem a média e a máxima de hoje como pontos decisivos para a ponta compradora. Para quem gosta de comprar confirmação e rompimento, são referências. E falando aí de Bradesco, Bradesco, uma configuração parecida com o Ibovespa, assim como o YouTube, que a gente vai ver a seguir. Tem fundo duplo, bem delineado, bem marcado. Desculpem, foi acima da LTB, não sustentou, voltou, deixou mais shooting star. Então, o rompimento na média de 21 é um sinal que fortalece a compra. Se fechar acima da LTB, fortalece mais ainda, e o rompimento da máxima de hoje ali nos 34, por ali, seria um outro sinal de força de compra acelerando, ok? E aí nós temos ali Tube, um gráfico parecido também com o Ibovespa, só que ela não chegou a testar a LTB. E assim sendo, rompimento da média de 21 mostra a força da máxima de hoje por volta de 42,70, mais acelera, né, dá mais consistência para a compra, mas o ponto-chave mesmo é um rompimento, consolidação. O que é consolidação? A ação rompe e permanece acima da LTB. Seria um sinal importante de uma compra para médio prazo. Porque além de romper a LTB, ela faria ombro, cabeça, ombro invertido. Ok? Aí para finalizar, a Petrobras. A Petrobras não conseguiu consolidar. A gente sabe que ela tem uma região aqui de 15,87 muito forte. Ela foi bem pertinho hoje e sentiu. Então, o 15,87, 15,90 é o ponto-chave, por ser topo anterior, né, de médio prazo e topo de curto prazo, como a gente pode ver onde eu estou circulando. O perigo é formar aqui um ombro cabeça a ombro, com a neckline na região de R$15. Então a gente tem que ficar muito atento nesse momento, onde nós temos aí um driver binário, que é a Previdência, e as bolsas lá de fora, apesar de estarem em tendência de alta, mas dando algum sinal ali de correção. A gente pode ver a Nasdaq aqui, por exemplo, ela está sobre uma linha de tendência de alta, está com candle verde, mas com sombra superior. Enquanto acima dessa linha, a gente pode ter a Nasdaq aqui como território comprador. E como é a bolsa mais sensível ao momento, eu estou dando até mais importância à Nasdaq do que ao próprio Dow Jones. E pessoal, para finalizar nossos estudos de hoje, falar de Vale 3, né? Então a Vale 3, ela marotamente foi no objetivo, região de R$36, um pouco ali acima, R$36,70. Era resistência marcada tanto em fevereiro como agora em setembro. Ela tocou o objetivo, pessoal, isso daqui é rompimento falso, né? Então ela rompeu essa região ontem, hoje chegou trabalhando em intraday e devolveu tudo. Então, além disso daqui ser um arame de topo, é um rompimento falso, sugerindo correção para Vale. Pessoal, mas Vale é Vale. Se amanhã, por exemplo, o mercado como um todo tomar o viés comprador, e principalmente se tiver com alta nos metais, ela pode até corrigir no intraday, por exemplo, e voltar a subir. É um ativo que ela vai muito de embalo. É um ativo meio que de efeito manada.
sendo que os metais todos estão em tendência de alta lá fora. O minério fechou subindo hoje e alguns metais como o cobre, alguns secundários, tiveram uma correção pontual. E se ela corrigir, essa região da linha superior do canal ela é importante, assim como essa região próxima de R$ 35, ok? Então é isso aí, ficamos por aqui, espero que os estudos sejam úteis. Se você tem algum ativo que você quer que a gente estude, deixa aí nos comentários. Se possível, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam assistir. E se gostou, deixa o seu like, pessoal. Seguimos juntos. Um forte abraço, valeu!